palavra está contigo. Ok. Então, boa tarde. Eu queria realmente, primeiro, agradecer aos deputados Heitor e Bandeira de Mello pela honra de me convidar para participar nessa discussão de alto nível. A minha parte na conversa é dar um pouco de histórico do passado do CEITEC, discutir um pouco o futuro, e tanto o Maurício como o professor Gadelha construíram um alicerce muito bom para mim trabalhar de lá. O meu envolvimento direto com o CETEC, ele vem realmente do começo dos anos 2000. Eu estava envolvido no planejamento inicial da fábrica do CETEC e eu fui nomeado como diretor de manufatura e desenvolvimento do CETEC, e eu participei diretamente no planejamento, e depois eu gerenciei a construção da sala limpa e também a instalação do equipamento de produção. Então, o CEITEC ele é muito perto do meu coração. Então, eu queria começar com um pouquinho de perspectiva, falar um pouquinho do cenário mundial, uma série de fatos que eles não são totalmente ligados, mas que eles têm a influência, em boa parte da conversa, tanto do Maurício como do professor Gadelha. Em primeiro lugar, o mercado de semicondutores ele está crescendo rapidamente. O PAGE, que é o crescimento anual dele é de 20%, isso medido a partir de 5 anos, que a cada 5 anos está crescendo por 20%. E para dar uma perspectiva, a indústria automotiva cresce entre 6% e 6%. Então, que semicondutores está crescendo 3 vezes mais rápido, mais que a indústria automobilística. Isso é uma perspectiva. Obviamente, a conjuntura mundial mudou. A pandemia e essa guerra na Europa totalmente mudaram. Também trouxe para frente a disputa geopolítica entre a China e os Estados Unidos. E, como mencionou o professor Gadelha, isso é significativo porque quase a totalidade da manufatura de chips, de semicondutores, é feita na vizinhança da China. Então, estrategicamente, essa é uma posição complicada. E é verdade também que tanto a China como os Estados Unidos estão contribuindo, novamente como foi demonstrado, com centenas de bilhões de dólares no desenvolvimento futuro de semicondutores, tanto em pesquisa como em produção. Mas deve-se notar também que a Índia, o ano passado, e o Japão, esse ano, também estão projetando que eles vão investir $1 bilhão, cada um deles independentemente, a Índia em desenvolver inicialmente a infraestrutura deles para a manufatura de semicondutores, e o Japão para expandir a base industrial deles. Quer dizer, o investimento está fluindo nos muito grandes e dos médios. Agora, abaixo do México, não existe capacidade de manufatura de circuitos integrados, nenhum. É tudo, como se diz, é Campo Verde, com exceção do CEITEC. O CEITEC tem uma fábrica, uma sala limpa que é operacional. Ela está defasada, porque foi inaugurada em 2009 e, se não me engano, nós estamos em 2023. Então, para trazê-la de volta, ela vai precisar um upgrade. E essa é a parte que eu vou discutir um pouco mais. Só para ter uma ideia de importação de semicondutores, essa é o consumo global. E o importante é ver que o Brasil, a fatia do Brasil, ela se compara com a fatia da Suíça, com a fatia da Espanha, com a fatia da Itália, etc. Ela está comparada com as fatias de países desenvolvidos. Ela não está naquela fatia embaixo que encompassa um monte de países que não tem nem, que a fatia não é larga o suficiente para pertencer dentro do gráfico. Então, o Brasil é realmente um grande consumidor de circuitos integrados. Importante para o nosso conceito. Agora, o que eu queria discutir, quando nós estamos consistentemente falando, todos os apresentadores, do fato que os investimentos na indústria semicondutor são muito altos. Bom, elas são muito altas porque a indústria de semicondutores é a mais cara do mundo. Esse gráfico, as linhas, as barras azuis,
mostram o preço de construir uma fábrica de semicondutores. Agora, esse gráfico também está um pouco defasado, ele mostra de 90 nanômetros a 22, e a fábrica de 22 nanômetros, para construir ela inteiramente, são 6 bilhões de dólares. Agora, o que está faltando aqui são mais duas barras, que é a tecnologia mais avançada hoje, fábricas que estão sendo construídas na Coreia, em Taiwan, e que estão sendo construídas também em Arizona, elas são de 10 a 12 bilhões de dólares para construir. Então, obviamente, com esses valores para construir essas fábricas, você precisa de um grande investimento. Agora, a Coreia do Sul e Taiwan são hoje líderes mundiais na produção de semicondutores, tanto em tecnologia como em produção. E os governos desses dois países definiram um plano estratégico para desenvolver essa indústria. A Coreia do Sul, por exemplo, em 1990 e pouco, 91, 92, eles puseram um plano de 10 anos de 1,2 bilhões de dólares para ir chama-se Greenfield, de zero, ao ponto em que existiam suficientes fábricas para trazer investimento externo. Não se traz investimento numa indústria que é tão cara se não existe prova de conceito. Ninguém vai investir em poços se você não mostra que tem água lá dentro, certo? Então, o princípio era investir dinheiro público, prova de conceito para atrair investimentos. E o plano foi executado tanto por Taiwan como pela Coreia e pela China um pouco mais cedo, mas Taiwan e a Coreia tinham esse plano estratégico nos anos 90 e deu certo. Tanto que, uma vez que foi aprovado, eles atraíram investimentos muito grandes do exterior e internos também, e agora são potências mundiais na área de produção de tecnologia de semicondutores. Agora, com isso, eu participei na definição inicial da estratégia do CEITEC. Então, eu queria compartilhar o que o CEITEC é e o que ele não é. Então, primeiro, o propósito original, como eu disse no slide anterior, é prova de conceito. O CEITEC não era uma fábrica normal que se constrói nos Estados Unidos, em Taiwan ou na Europa. A ideia era provar que é possível construir uma fábrica e manufaturar no Brasil chips de qualidade internacional. Não muitas, não as mais avançadas, mas pode-se construir uma fábrica e pode-se manufaturar aqui de qualidade internacional, se vê em qualquer lugar. Segundo ponto, desenvolver o talento técnico com domínio e expertise na manufatura. Para você poder correr uma fábrica de semicondutores, você precisa de pessoal altamente treinado. Não só os engenheiros, não só doutorados. Você precisa de técnicos. Para manter o equipamento correndo, você precisa de técnicos altamente qualificados. Então, você vai de um técnico a um doutorando, são necessários para correr uma fábrica de semicondutores. E como o professor Gadelha mencionou, hoje, através do mundo inteiro, existe uma falta de pessoal qualificado. Não adianta você construir uma fábrica de 12 bilhões se você não pode popular ela com técnicos e engenheiros que são capazes de correr uma fábrica dessa tecnologia avançada. E o terceiro ponto, que é também muito importante, é que você tem que atrair o ecossistema de apoio para a fábrica. A indústria automobilística, ela não faz só carro, ela tem um ecossistema enorme, por isso que ela traz tantos empregos, porque ao redor de uma indústria automobilística existe o cara que faz pneu, o cara que faz para-brisa, o cara que faz maçaneta, quer dizer, tem uma infraestrutura, tem um ecossistema inteiro ao redor. O mesmo é o caso da indústria de semicondutores, ela também tem um ecossistema muito grande. Gases especiais, peças de reposições, bombas de vácuo, quer dizer, é uma lista enorme. E você não atrai esses se você não tiver uma fábrica, que é um negócio deles. Quer dizer, você tem que construir a fábrica, provar que faz, você tem que ter pessoal treinado e você tem que ter um ecossistema de apoio definido e no lugar. Esse era os nossos 3 pontos iniciais. O modelo econômico, sendo que o CEITEC era uma fábrica pequena, não de alta tecnologia, o que significa que ela não ia produzir
chips de ponta. Ela produzia chips que se venderiam com uma margem pequena de lucro. Então, a ideia não era ser lucrativo imediatamente. Ela foi modelada, nós modelamos ela através de uma evolução em 4 anos, para devagarzinho ter um pouco mais de produção um pouco maior, uma tecnologia um pouco melhor, etc., para chegar ao ponto em que ela teria um fluxo de caixa positivo, o que significa que ela seria financeiramente independente. Agora, como mencionei antes, se você completa com sucesso os passos 1, 2 e 3, então o ambiente está formado para que se atraia investimentos internos e externos, para aí sim construir as fábricas com volume de alto volume de produção e tecnologia. Você prova que você pode, e aí você atrai investimento, não antes. E não fazia sentido começar do zero e construir uma fábrica no Brasil de 10 bilhões. Então, começa pequeno, começa bem, treina o teu pessoal, traz o ecossistema, faz a prova que a fábrica não vai perder dinheiro, que eventualmente ela é bem gerenciada e ela tem um fluxo de caixa positivo e você atrai investimento. Essa foi a visão original do CEITEC que nós fizemos. Como é que está o CEITEC hoje? Um fato ultra importante é que a sala limpa do CEITEC, a fábrica, é onde está o investimento maior. Construir os escritórios, etc., menor. A sala limpa é onde está o investimento menor. É a parte mais cara de qualquer fábrica de semicondutores. E ela é delicada. A fábrica, a sala limpa tem que ser mantida a uma temperatura, umidade e nível de partículas específico, porque se a temperatura sobe muito, se a umidade é muito alta, ela danifica o equipamento que está lá dentro. E o equipamento dentro de uma sala limpa é mais de 50% do valor da sala limpa. O equipamento é caro. Então, o fato é que a sala limpa é a parte mais cara, e um dado crítico que eu posso dizer que eu pessoalmente observei é que a sala limpa e a infraestrutura da fábrica foram mantidas dentro dessa temperatura, dos parâmetros de temperatura e umidade, sendo que ela, por 2 anos, ela esteve fechada. Não teve atividade lá. Como o professor Gadelha mencionou, uma equipe de técnicos e engenheiros ficaram ali e, basicamente, do meu ponto de vista, eles são heróis, porque eles conseguiram manter, em condições bem difíceis, manter a integridade da sala limpa. E o patrimônio do CEITEC é ali, está na sala limpa. Então, aquele grande investimento que foi feito em 2008, 2009, ele foi mantido. Agora, essa sala limpa pode correr uma maratona? Não, não, ela não pode correr uma maratona. Ela tá middle-age, está no meio de idade. Então, para trazer a fábrica de volta realmente a condições operacionais, em primeiro lugar, tem que atualizar a tecnologia, que é de 2009, e, obviamente, vai ter que fazer um investimento. Mas esse investimento, ele é uma fração do que precisaria fazer a fábrica de novo. Então, qual é o cenário que eu vejo? Fazer um upgrade da fábrica, trazer ela para um segmento de tecnologia que é mais avançado relativo ao original, 350 a 180 nanômetros, de 600 a 350. Esse segmento, e eu vou usar um material que eu compartilhei com o professor Gadelha, ele mostra que dentro desse segmento existe um mercado significativo. Deixa eu dar uma corrida para lá. Esse gráfico, essa linha vermelha, esse é o segmento de mercado que está incluído naquela área de tecnologia. Isso mostra o valor de mercado para cada tecnologia. E esse em vermelho mostra que não só essa tecnologia é estável por quase mais que 10 anos, porque dentro dessa tecnologia, o que é construído não é chique, mas está dentro de todos os telefones, está dentro de todos os tanques, está dentro de todos os aviões, está dentro é uma tecnologia estável e suficientemente avançada que você pode colocar em todo lugar, e ela é muito, quer dizer, estável porque ela está sendo produzida há muito tempo. Então, esse segmento de mercado, você vê que ele não muda muito, e ele engloba vários milhões de dólares.
Então, voltando ao cenário, uma vez que a gente faz esse upgrade de 350 a 180, então volta-se ao projeto original, faz o upgrade da fábrica e começa a manufaturar produtos de classe internacional, treina a equipe técnica e traz o ecossistema. E tinha, em 2009 e 2010 tinha um ecossistema, que como a fábrica parou de funcionar, o sistema foi embora, não é o caso. Então, a prova de conceito é a ideia para atrair investimento de porte, construção de fábrica de alto volume de tecnologia. Agora, retomada, como é que a gente chega lá? O que tem que fazer? Então, dado crítico é que a sala limpa está viva. Ela está saudável. Isso é importante, é fundamental. O original era 650, 350. Nós vamos fazer um upgrade de 350 a 180. O que significa isso? Significa que, como a tecnologia é um pouco mais avançada, vai ter que trazer filtros novos e modernizar a planta de água pura, para que ela tenha menos contaminantes. Mesma coisa com o ar. Os filtros que nós temos hoje não são suficientes para filtrar as partículas que são especificadas para ser filtradas dentro das tecnologias de 350 a 180. E o equipamento que existe lá, algum dele, boa parte deve estar ainda funcionando bem, a parte dele provavelmente não, por causa da idade. Então, e para ir a 180 nanômetros, nós vamos ter que investir em novo equipamento de produção. Então, o plano seria fazer um upgrade, melhorar a água, melhorar a qualidade do ar e trazer equipamento que é compatível com produção a 180 nanômetros. Então, com uma pequena porcentagem que custaria uma fábrica nova, se faz um upgrade e se volta à situação original, que nós temos uma fábrica numa zona boa de tecnologia, que engloba um mercado que é muito bom, e pode-se provar que se pode fazer isso no Brasil e atrair o investimento. Em sumário, o mercado de semicondutores é um bom mercado para estar dentro, ele está crescendo rapidamente. A conjuntura mundial mudou e existe um interesse estratégico em construir fábricas de semicondutores que são distantes do Pacífico do Leste. O senhor pode, professor Fábio, o senhor já está quase concluindo? É o sumário, essa aí, tem mais 3 pontos, acabou. Ok, obrigado. Não temos capacidade de manufatura, exceto o CEITEC,